Olá, meninas, tudo bem? Eu sou a Sara, faço parte do Ministério Mulheres com Propósito, juntamente com a Vanessa, que é esse ministério que nasceu com o intuito de ajudar, influenciar você, mulher, a encontrar o seu propósito diante de Deus e viver a plenitude do Espírito Santo para sua vida. Eu tô aqui hoje porque eu tô acompanhando os áudios, né, da Mulher Controlada pelo Espírito, esse livro maravilhoso da editora Betânia. Se você não leu, se você não tem esse livro, adquira, tenha ele em casa, leia, passe para suas amigas, compartilhe com as pessoas, porque é um livro maravilhoso. E esse livro eu já li ele há algum tempo atrás, e ele me abriu os olhos para essa questão comportamental, essa questão de temperamentos que nós temos, né? Aquilo que controla a nossa vida, né? E muitas vezes controla no lugar do Espírito Santo, mas lendo o livro, eu me aprofundei um pouco mais no assunto, fui atrás de conhecer um pouquinho mais sobre a minha personalidade, sobre os meus temperamentos, e eu descobri que eu sou uma pessoa colérica, né? A maioria do meu temperamento ela é guiada, né, pelo meu lado colérico, e sou um pouco sanguínea, praticamente nada melancólica e nada fleumática. Então eu tenho dois temperamentos fortes que se chocam aí com frequência. E hoje de manhã eu tava ouvindo o áudio que a Vanessa mandou, falando sobre o Clara colérica e o testemunho dessa pessoa que sofreu tanto, né, sendo colérica, deixando o seu temperamento dominar a vida dela, sem deixar que o Espírito Santo trabalhasse esse temperamento. E isso veio trazendo algumas coisas na minha mente, no meu coração, que eu vim aqui só para compartilhar com vocês hoje, só para dar para vocês o testemunho da minha vida. Então, assim, eu sempre tive muito problema com essa questão de temperamento, não sabia que era o meu temperamento, mas eu sabia que eu tinha problemas por causa das minhas reações, do meu modo de agir, muito grosseira, muito fria, muito sem amor no coração muitas vezes. Então, desde nova eu sempre tive problema com os meus familiares. A minha família é muito grande do lado da minha mãe e eu não me dava bem com praticamente nenhuma prima minha, não tinha contato com quase ninguém, porque eu era chamada de chata, de birrenta, de brava. Então eu tava sempre brigando, arrumando confusão com todo mundo, querendo impor a minha vontade o tempo inteiro em tudo. E eu tive problema também quando eu fui mais para minha adolescência, fui morar no interior do Paraná. A gente morava numa comunidade, num seminário. Meu pai era pastor e minha mãe missionária no local na época. E eram várias adolescentes morando juntas, então eu tinha conflito com frequência, porque tinha que ser feita a minha vontade, do meu jeito, o tempo todo. E eu sempre fui muito orgulhosa, nunca tive problema com a minha autoestima, nunca tive problema com a minha aparência, nunca liguei pra nada disso. Então quando você vê falando da Clara colérica, eu me descrevo, né? Sou eu todinha ali, né? Mas isso também trouxe coisas ruins, né? Principalmente quando eu me casei. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que a gente sabe que o casamento, ele muda muita coisa na vida da gente e a gente tem que aprender a pesar muitas coisas. E o que eu tenho visto hoje é que o grande prazer e o grande objetivo do inimigo é destruir os casamentos. Porque ali você destrói a base da família e destruindo a base da família você destrói a criação dos filhos e destrói tudo mais. Então, essa fala de que a mulher sozinha consegue fazer tudo, né? Que é isso que o mundo tem colocado. Nós temos que ser poderosas, nós temos que ser as maravilhosas, temos que ser autônomas, temos que saber fazer tudo. E na verdade, para uma colérica, isso é o maior dos venenos, né? Quanto mais colérica você for, minha amada, quanto mais clara colérica você for, mais isso vai entrar na tua cabeça e vai dominar o teu sangue, e você vai querer fazer tudo sozinha, sempre sem depender de ninguém. E isso faz com que você também não consiga ver o teu parceiro e não consiga respeitar o teu relacionamento. Então eu vejo que isso é uma armadilha, né? É uma armadilha que o diabo colocou. Ele entende dos nossos temperamentos e ele tem destruído os casamentos. E a maioria das vezes é começar por nós, claras coléricas, né? E eu passei por isso no meu relacionamento, muito orgulho, né? Muita autossuficiência. Eu não deixava Cristo penetrar, não deixava Cristo trabalhar.
E eu cheguei ao ponto de dizer que eu não amava mais o meu marido, sabe? Depois de muito humilhar ele, depois de muito bater de frente com ele, falar, você tá errado aqui, você tá errado ali, você tá errado lá, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ser de tal jeito. E ele é sanguíneo, ele gosta de pessoas, ele não liga pra sistemas, ele é mais tranquilão, ele é emotivo, e eu muito dura. Então eu virava pra ele e falava, você é muito mole, você tem que ser de tal jeito, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, né? E você não tem um sistema nas coisas, você não tem uma agenda, você não segue uma agenda, você esquece de tudo, você não presta atenção em nada. Onde você passa, você deixa a luz acesa, a porta aberta, tudo bagunçado e por aí vai. Chata, né? Querendo dominar a situação toda. E por causa desse monte de coisinhas que eu fui vendo, eu cheguei ao ponto de falar, olha, eu não preciso de você pra viver. Eu não aguento viver do seu lado, não aguento ficar com você do jeito que você é, não aguento ter você na minha vida, eu não amo mais você e eu quero que a gente se separe e eu quero viver sozinha. E por uns meses eu fui levando a minha vida assim, até que Cristo começou a trabalhar no meu coração. E além disso, depois de um tempo, Cristo teve que trabalhar de novo comigo em relação à minha área profissional. Porque ele quebrantou meu coração em relação ao meu marido. Eu comecei a ver os pontos positivos dele. Comecei a entender que o que eu não tinha, ele tinha. E nós juntos, nós nos complementamos. E eu comecei a entender que eu preciso dele. Ele é a parte que Cristo colocou na minha vida para ajudar que eu seja mais moderada, mais ponderada. E ele para relacionamentos é uma pessoa incrível e eu já não sou tão assim, eu me relaciono bem, eu gosto de ter pessoas perto de mim, mas eu sou muito fechada às vezes, então eu acabo repelindo as pessoas, né? Então eu entendi. Ele é a parte moderada, né? Cada um complementa o outro no relacionamento. Cristo não poderia ter feito coisa melhor, não poderia ter colocado homem melhor na minha vida. Mas eu tive que aprender, eu magoei ele, eu me magoei nessa situação, mas graças a Deus eu tive tempo de retornar. Então assim, se você hoje está passando por uma situação parecida no teu relacionamento, se você chegou ao ponto de dizer que não ama mais teu marido, que você não precisa dele, que você é autossuficiente, que você quer curtir a vida, que você quer ser feliz, tenho ouvido muito isso, era o que eu pensava também, quero ser feliz, eu não sou feliz com ele, quero ser feliz, quero viver, quero ter emoções, porque quem é colérico precisa de adrenalina, a gente precisa de movimento, a gente gosta de ser confrontado. Então se você pensa que as coisas têm que ser assim, minha amiga, volta, coloca a tua cabeça no lugar, coloca os teus sentimentos no lugar. Você não precisa de outro colérico na tua vida, você precisa do homem que Deus colocou. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, não deixe o teu casamento acabar porque você é autossuficiente demais. O orgulho do colérico acaba com ele. E na área profissional isso piora mais ainda, porque normalmente o colérico tende a ser aquele que toma a frente, tende a ser aquele que faz tudo, que movimenta tudo, que lidera, que nossa, tem a cabeça, o sistema. Você põe uma coisa na mão do colérico, o colérico realiza. Só que ao mesmo tempo o orgulho do colérico vai lá em cima. E o trabalho na vida de uma mulher colérica, o trabalho na vida da Clara colérica pode tomar o lugar de Deus, o lugar da família, o lugar do marido. Então nós coléricas temos que ter muito cuidado, né? Nós temos a facilidade de nos deixar envolver pelo meio em que nós estamos e isso acaba se tornando prioridade na nossa vida, as metas, os objetivos, os desejos de crescimento, e nós deixamos Deus de lado. E isso também pode acabar com o nosso casamento, acabar com a nossa família, acabar com o nosso papel de mãe, com o nosso papel de esposa. E nós fomos feitas, amadas, para cuidar do nosso marido, para cuidar da nossa família. As solteiras cuidam das coisas de Deus e nós cuidamos da nossa família. Então, nós podemos ser bênção de Deus na vida da nossa família. Então, preste muita atenção. Se você, como Clara colérica, tem perdido o fio da meada, assim como eu perdi, para tudo. Para tudo. Quebranta esse coração aos pés de Deus e deixa Ele moldar o teu caráter. Porque não vale a pena você acabar com o teu casamento, não vale a pena você abandonar os seus filhos, não vale a pena nada, não vale a pena você abandonar Jesus pelos teus princípios, pelos teus conceitos, por você achar que você é autossuficiente. Você não é nada.
Aprenda agora por amor, porque se você não aprende por amor, você vai ter que ter severas consequências, assim como a Clara colérica do nosso áudio de hoje sofreu. Perdeu o marido, levou o marido à loucura ali no alcoolismo, perdeu o filho que fugiu de casa. Não deixa a coisa chegar nesse limite. Nós não somos donas da razão. As coisas não têm que acontecer como nós queremos, nós temos que saber respeitar as diferenças e respeitar as decisões das outras pessoas, e temos que aprender a entender que as pessoas são diferentes de nós. E não é porque elas são diferentes que elas não são boas, elas são em outras áreas diferentes de nós. Nós, coléricas, somos boas numa área e o sanguíneo, o melancólico e o fleumático são bons em outra área. Então, muita atenção. Isso é que eu queria deixar com vocês hoje. Atenção. Deixa o Espírito Santo moldar o teu coração, minha amiga colérica. Deixa ele baixar a sua bola, baixar o teu orgulho e te colocar no teu lugar. Porque nós, mulheres, não temos que comandar o mundo. Nós estamos debaixo da missão do nosso marido. Esse é o nosso papel, ok? E eu quero desafiar você a mandar para nós, para mim e para Vanessa, o seu testemunho. Aquilo que Deus tem feito no teu temperamento, que tem mudado a tua vida. Eu tenho certeza que o teu testemunho vai abençoar a vida de muitas mulheres. Amém? Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus.